Boa noite. Uma alegria poder recebê-los nesse momento que a Igreja Presbiteriana de Venda Nova comemora o seu 4º ano como igreja organizada. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos e amigos que nos visitam a esse momento festivo da nossa igreja. Há aproximadamente 29 anos, vai completar exatamente dia 26 de agosto de 1996, o presbitério de Itapemirim inicia o trabalho, uma plantação de igreja aqui em Venda Nova. E posteriormente, com a graça de Deus, dia 19 de junho de 2021, a Igreja Presbiteriana aqui em Venda Nova foi organizada. Damos boas-vindas também ao reverendo Paulo, a sua esposa Dália, que está aqui presente conosco, nos alegrando. Ele ministrará a palavra do Senhor nessa conferência de aniversário, hoje e amanhã pela manhã e amanhã à noite também, no dia do Senhor. Nós ficamos muito felizes com a presença deles aqui conosco. Ele esteve conosco há 3 anos atrás. Os irmãos que estiveram presentes aqui em 2021, em 2022, melhor dizendo, lembra que foi o nascimento de Paulinho. Eu não estive aqui na igreja. Eu acabei ali no dia da conferência, ele acabou nascendo, então a gente acabou precisando sair, se ausentar das atividades aqui na igreja. Foi um momento bem diferenciado na nossa vida, especialmente diferenciado. Por isso que Paulinho, ele não sente tanto frio, né? Ele já nasceu na época já perfeita para ele. E assim como em 2022 estava muito frio, né? 2025 também faz muita diferença. Então o pastor Paulo Brasil, ele está trazendo frente fria aqui para a Venda Nova. Deus tem sustentado a sua igreja aqui em Venda Nova, a sua liderança, as suas famílias, e nossa gratidão ao Senhor pelo seu cuidado maravilhoso por cada momento que nós temos passado. Por isso, esse momento tão especial de gratidão ao nosso Deus. Eu quero iniciar esse momento convidando você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 100. Faremos a leitura desse texto sagrado. Abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 100. A palavra do Senhor nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus. Foi ele
fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Vamos ter um momento agora de oração ao nosso Deus, adorando a Ele por todo o cuidado que Ele teve para com a vida da sua igreja. Oremos. Ó Deus querido, louvamos o teu santo nome, te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui presentes nessa noite para agradecermos ao Senhor por todas as bênçãos derramadas sobre a vida desta igreja. Te agradecemos por aqueles que o Senhor tem levantado como líderes do teu povo. Te agradecemos, ó Deus, pelas famílias. Clamamos a Ti, ó Deus, para que as nossas vidas elas possam desejar ardentemente servir ao Senhor. Todos nós, ó Deus, somos ordenados a nos alegrarmos em Ti, a prestarmos um culto a Ti, com alegria, com louvor em nossos lábios. Porque o Senhor é o Deus que fez aliança conosco. Nós somos do Senhor e o Senhor é nosso. E nós, ó Deus, adoramos a Ti, fundamentado na Sua vontade, na Sua infinita misericórdia e na Sua permanente fidelidade para conosco, Senhor. O Senhor não tem nos desamparado, o Senhor tem estado conosco em todas as circunstâncias. Por isso, Senhor, nós estamos alegres, porque apesar de qualquer circunstância, o Senhor não tem nos desamparado, o Senhor tem mantido-se fiel e a Tua graça permanece conosco. Ó Deus, recebe a nossa gratidão nessa noite. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a ficarem de pé e louvarmos ao Senhor com o hino de número 26 do nosso cenário presbiteriano. Ao Deus grandioso, temos com grande alegria. Senhor,
Deus, todas as tuas obras realizadas com sabedoria em meio à vida da tua igreja. Clamamos a ti, ó Deus bendito, que o Senhor possa continuar operando no coração de cada irmão, de cada família que pertence a essa igreja. Pedimos a ti, ó Deus, que nosso coração seja sempre cheio de alegria. Clamamos ao Senhor pelo despertamento espiritual e que possamos, ó Deus, nos alegrar, nos encher de júbilo diante da tua maravilhosa providência em nosso meio. Sabemos, ó Deus, que nós não conduzimos a história de nossa vida, muito menos conduzimos a história do teu povo. E nós reconhecemos, ó Deus, que chegamos aqui por causa da tua poderosa mão que fortalece o teu povo e que conduz a vida do teu povo. Muito obrigado, Deus, pelo quarto ano que o Senhor concede à vida desta igreja, como igreja organizada. Nós te agradecemos pelos seus líderes, te agradecemos, ó Deus, pelas suas famílias e te agradecemos, ó Deus, por cada um que tem desejado também fazer parte desta igreja. O Senhor tem trazido pessoas desejosas de continuar te servindo, continuar, ó Deus, pautados na tua palavra, que nós não venhamos, ó Deus, a desviar os nossos pés dos ensinos que aprendemos do Senhor na tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela maneira como o Senhor tem conduzido a história dessa igreja. Clamo a ti para que o Senhor continue a fazê-la próspera, rica da sabedoria do Senhor. Que o Senhor faça abundar na tua graça, aumentando cada vez mais o desejo do teu povo em conhecer a tua vontade, em se deleitar em comunhão contigo, porque certamente, ó Deus, teremos a grata alegria de podermos, ó Deus, reconhecer a tua benevolência para conosco. Cada vez mais que nos aproximamos de ti, mais o Senhor se tornará grandioso para nós. Mais seremos, ó Deus, fortalecidos, mais teremos comunhão, mais seremos gratos, mais desejosos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Continue assim com cada um de nós. Nós descansamos no teu cuidado, como o Senhor fez até aqui. Certamente o Senhor continuará fazendo. O Senhor continuará abençoando a vida dessa igreja, e por isso, Senhor, nós já o louvamos pela tua benevolente mão. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Com a alegria do nosso coração, também com esse espírito de gratidão, eu te convido mais uma vez a ficar de pé e cantar ao Senhor o cântico Rio de Graças.
Abramos a palavra de Deus em Romanos capítulo 5. Faremos a leitura desse texto sagrado. Convido a todos que abram suas Bíblias. Faremos a leitura do capítulo 5 de Romanos. Atentamente, ouçamos a leitura da palavra do nosso Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim tão gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Esse capítulo nos mostra a certeza da justificação.
e a segurança daqueles que são justificados nos 11 primeiros versículos. E ela é tão certa quanto a condenação em Adão, como nós vemos dos versículos 12 a 21. Tão certo que somos justificados. Então, por isso é tão importante olharmos para esse tema que nós estaremos apreciando nesses 3 dias, a igreja pela qual Cristo morreu. Nós somos justificados. Nós somos alcançados por essa maravilhosa manifestação de graça. Que o Senhor possa trazer clareza e entendimento a você dessa verdade. Mais uma vez eu te convido a ficar em pé, nos preparando assim para podermos ouvir a palavra do Senhor, cantando o cântico Buscar primeiro o reino de Deus. Logo após o pastor Paulo estará com a palavra. Alegria, irmãos, poder mais uma vez estar de volta à igreja, essa igreja local, que estivemos em 2022 no Vereço. E mais uma vez eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio. E também de tratar de um tema tão rico, tão precioso como a igreja do Senhor, a igreja por quem Cristo morreu. Falaremos sobre 3 tópicos básicos: a igreja que Cristo morreu quanto à adoração, a santificação e a evangelização. Falaremos isso nos 3 encontros, hoje, amanhã de manhã e também à noite, se o Senhor permitir. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus comigo, irmãos, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, eu quero que nós vamos ler a partir do verso 67. Nós vamos focar especialmente no verso 74 e 75. Nós vamos ler então do 67 até
Maria, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, ele suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez. Santíssimo Senhor, Senhor nosso, Senhor da Igreja, a Ti nós rendemos louvores nessa noite, por Tuas infinitas misericórdias manifestadas a essa igreja local, e também pelo privilégio de poder, Senhor, abrir-nos a Tua Santa Palavra mais uma vez e ouvirmos a Tua voz por meio da pregação. Fala conosco, desvenda os nossos olhos, exalta o Teu nome, edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. As Escrituras, irmãos, nos mostram que a libertação da igreja do Senhor, isto é, estávamos aprisionados, éramos escravos, e o Senhor nos liberta da escravidão, e o objetivo singular dessa libertação é o culto, é o serviço a Deus, é a adoração. É claro que nós podemos pensar que a igreja tem muitas funções e muitas coisas que a igreja deve e pode fazer, mas primordialmente a base do chamado da igreja é para servir a Deus, é para adorá-lo, para cultuá-lo. É interessante que, se você não se desmarcar Lucas comigo, se você voltar lá para o livro de Êxodo, no capítulo 4, quando o Senhor chama Moisés e para que ele anuncie a Faraó que o povo dele, do Senhor, precisa ser liberto, no versículo 22 e 23 ele diz assim, no capítulo 4 de Êxodo: Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir o teu filho, para que me sirva, mas se recusares, deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Perceba, irmãos, as palavras são tão claras: deixa o teu filho ir, para que me sirva, para que me adore, para que me cultue. Nós, quando lemos o Evangelho de Lucas, aqui, voltando para o nosso texto, particularmente no verso 74 e 75, mas ele já fala algo parecido no verso 71, quando diz: para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Então, ele anuncia que ele vai libertar o seu povo das mãos dos inimigos, que é o que acontece com Israel ali no livro de Êxodo, na libertação do cativeiro. Para que eles são libertos? A igreja, no verso 74 e 75, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. O princípio é exatamente o mesmo, irmãos. Ora, deixa o meu povo ir para que me sirva. E aí o povo aqui é o meu filho, Israel é o meu filho, meu primogênito. Deixa o meu povo ir para que ele me adore no deserto. E aqui ele diz as mesmas palavras, só que com um pouco mais de detalhe, esclarecendo, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Perceba, a adoração a Deus, o modo como nós vamos adorá-lo, depende da natureza da libertação que nós temos. Sem libertação nós não podemos ser adoradores. Esse é um ponto fundamental. Como escravos nós não podemos servir a Deus. Daí a necessidade da libertação para que pudéssemos servir. Ora, podemos pensar no Egito meramente como sendo a ideia de um povo passando por um período de sofrimento, mas não é. O Egito ele representa algo muito maior do que isso.
representa a escravidão no pecado, na lei, a escravidão em que o Senhor colocou todo homem que vive no pecado, como nós lemos agora em Romanos 5. Todo só homem entrou no pecado, e pelo pecado a morte. Todos nós morremos, porque todos nós pecamos. Então, todos nós estamos debaixo do juízo, como condenados, filhos da desobediência. Nós não podemos servir a Deus. Para podermos servir a Deus sem temor, como Ele coloca, em santidade e justiça, todos os dias da nossa vida, nós precisamos de libertação, de salvação. E aqui, irmãos, onde se conecta a ideia da justificação, do perdão dos nossos pecados, a Igreja de Cristo com o culto que prestamos a Ele. Eu queria que você, sem desmarcar Lucas, prestasse atenção, que esse é um padrão que se repete na linguagem paulina também. Deixa eu colocar para vocês o seguinte: veja, Lucas e Paulo, eles andavam juntos. A teologia de Lucas é a teologia de Paulo. Por exemplo, quando Lucas descreve, quando ele fala, por exemplo, acerca da Santa Ceia, é o único, não é, que vai usar a mesma linguagem que Paulo utiliza na carta aos Coríntios. É o único evangelista que vai usar a mesma linguagem. A influência de Paulo sobre Lucas era muito grande. Então, perceba que esse conceito de escravidão e não culto, e não adoração, e libertação e adoração estão intimamente ligados. E eu passo a mostrar para vocês em dois lugares, e depois no terceiro. Mas em dois lugares no primeiro momento. Efésios, no capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo, por favor, irmãos. Efésios, no capítulo 2. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 2, verso 1 a 10, ele vai descrever que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, verso 1 do capítulo 2. Ora, e aqui uma outra linguagem para a escravidão, uma outra linguagem para estarmos presos. Como é essa? Como é que estávamos? Nós estávamos escravizados, como? Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E a morte, então, é escrita assim, no verso 2, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo. Então eu estava aprisionado no mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Eu estou agora aprisionado por Satanás. Veja a escravidão que era estabelecida. E terceiro, no verso 3 ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e dos nossos pensamentos. Veja, irmãos, éramos escravos dos nossos pensamentos, do nosso coração, éramos escravos do mundo e éramos escravos de Satanás. Aí o que vai acontecer? Mas Deus, verso 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí Cristo vem e nos liberta. Então, só então, o verso 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo, isto é, libertos em Cristo para as boas obras. Nós não poderemos servir a Deus se não formos libertos, entende? Há um propósito para esse fim, para esse objetivo. Ele nos libertou para esse objetivo. Deixa eu ainda citar um outro exemplo, por favor, irmãos, em Romanos, no capítulo 7, por favor. Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7 diz assim: o verso 1 a 6, mas o verso 5 e 6 ele é suficiente. Ele diz assim, irmãos, porque verso 5 do capítulo 7 de Romanos: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, não na caducidade da lei. Veja, porém libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Nós estávamos, e fala de uma escravidão aqui, que é a lei. Vamos falar disso um pouquinho já. Éramos escravos da lei, com o pacto de obras. O Senhor nos liberta da lei, com o pacto de obras.
então eu posso servir a Deus. O serviço sempre como algo que acontece depois da libertação. E por último, o texto de Paulo, ainda na primeira carta aos Coríntios, irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que trata sobre a doutrina da ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus Cristo. Veja quem são os nossos algozes, onde estávamos aprisionados, que corrente me prendia e por que eu não podia servir a Deus. Veja o que Paulo vai dizer no versículo 54 em diante, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Verso 56. Veja cada vínculo dessa corrente. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Preste atenção que eu estou aprisionado pela lei, pelo pecado, pela morte. O apóstolo Paulo vai dizer, provavelmente o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 2, verso 14, você não precisa abrir, você pode anotar e ler depois. Hebreus 2, 14, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, irmãos, essas são as palavras dele, referindo-se a Jesus Cristo, que é da mesma natureza nossa. Ele diz: na sua morte ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Veja, em Efésios 2 ele diz que nós estávamos aprisionados pelo diabo. Como, irmãos? Porque a morte imperava, porque estávamos mortos, então eram dominados pelo diabo. E aí o que acontece? Então, se eu estava morto, por que eu estou morto? Porque eu pequei. O pecado vem primeiro do que a morte. A morte vem pelo pecado. E por que eu peguei? Quem dá força ao pecado? A lei. Então, aqui está o aguilhão, toda a estrutura estabelecida. Lei, perceba? Lei, como diz o texto, pecado, morte, o diabo. Eu preciso ser liberto dessa estrutura para poder servir a Deus. E aqui, irmãos, preste atenção no detalhe, porque o verso 58 diz assim, verso 57 e 58 diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o que ele diz? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, em Cristo, o vosso trabalho eu vou servir a Deus, porque fui liberto. A mesmo padrão, eu olho então para esse texto de Lucas e preste atenção, irmãos, como o que Deus em Cristo fez por nós tem a ver com o modo como nós adoramos a Deus, intimamente ligados. Volte comigo para Lucas capítulo 1, e aqui eu vou me deter nesse texto, e ele diz assim, Lucas 1, versos 74 e 75, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Vamos falar então dos nossos inimigos. O Senhor disse a Faraó: deixa o meu povo ir, deixa o meu filho ir para que me sirva no deserto. O Senhor diz assim, que o seu povo seria liberto, para que pudesse adorar do modo como ele requer, da maneira como ele requer, do modo como ele estabeleceu. E aqui vem um detalhe importante. Nós temos 4 inimigos aqui que precisam ser destruídos, um após o outro: lei, pecado, morte
e o diabo. Cada inimigo desse vencido, a corrente que nos linkava à prisão é quebrada. Um vínculo daqui é quebrado. Até que no fim todos eles vão se soltar. Estaremos livres para servir a Deus. Significa que nós somos livres da lei. Nós lemos em Romanos 7, acabamos de ler, que nós somos libertos da lei, irmãos. Ora, por que libertos da lei? Em que sentido eu sou liberto da lei? A lei, eu não sou liberto da lei como uma regra de vida na mão do mediador. Não, irmãos. Não é isso que ele está dizendo. Por exemplo, o Senhor está dizendo para mim assim: eu estou livre da lei, então eu não preciso amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo, ou que eu não devo guardar o dia do Senhor como Ele requer, ou que eu não tenho que honrar meu pai e minha mãe, ou que eu não tenho que viver uma vida de pureza. Não é isso. Quando ele está dizendo da lei, está falando da lei como pacto de obras. Deixa eu explicar isso para você um pouco. Veja, segundo o texto de Paulo aos Gálatas, também não precisa abrir, mas você depois anota e procura lá. Lucas no capítulo 3, você vai encontrar um detalhe riquíssimo do apóstolo Paulo. Ele diz assim, no verso 10, ele diz o seguinte: irmãos, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O apóstolo Paulo está dizendo que aquilo que Deus requer de mim, para a minha obediência, é que eu seja perfeitamente obediente. Então, a obediência da lei requer o seguinte: eu preciso, para ser salvo, ser perfeito. Lembra do filho, lembra daquele jovem rico, lá em Lucas, no capítulo 18, que chega para Cristo e diz: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus poderia ter dito: crê em mim e você está salvo. Mas Jesus vai instruir a igreja ali e diz: você cumpre os mandamentos? Aí ele diz: eu guardo desde a minha infância os mandamentos. Aí ele cita a segunda tábua da lei, dizendo assim: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás. Ele diz: desde a minha infância eu faço isso. E o Senhor nem todos os detalhes do pensamento, mas disse: então faz o seguinte, porque ele era riquíssimo, e disse: vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Aí ele disse, diz o texto, ele ficou triste, porque era muito rico. Ninguém pode ser salvo pela perfeita obediência, porque se você cumpre 9 mandamentos e cai em um, você é condenado pelos 10 mandamentos. Se você guarda os mandamentos externamente, mas o seu pensamento é contrário à lei de Deus, você transgrediu a lei de Deus. Deus requer para a sua salvação perfeita obediência. Como é que eu me livro disso, irmãos? Como é possível alguém se livrar disso para ser salvo? Só tem uma razão, só tem uma causa, só tem um modo para isso: Jesus Cristo, que veio em nosso lugar e obedeceu a lei perfeitamente, requerido pelo próprio Deus. Aqui eu queria que você abrisse a texto comigo, Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, veja só, irmãos, o que diz o texto de Romanos 8, diz assim, a partir do verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perceba, condenação significa, se nós somos transgressores da lei, nós estamos condenados. Mas quem está em Cristo já não tem mais nenhuma condenação sobre si. Por quê? Por que eu não tenho mais condenação sobre mim? Aí ele vai dizer no verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aí ele continua: porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. Veja, a lei requer perfeição. Era impossível para ela me salvar, não porque ela não fosse perfeita, boa, mas era porque eu sou incapaz de cumpri-la, porque eu sou imperfeito e pecador. Era impossível para mim. E aí ele diz assim: no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne, de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito
condenou Deus na carne do pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em quem? Em nós. Ora, veja que ele está dizendo: Jesus veio ao mundo como homem, obedeceu a lei perfeitamente em meu lugar, e eu estou unido a ele pelo Espírito. Agora acontece o seguinte comigo. Ele diz, segundo o próprio texto sagrado, o preceito da lei, veja, as exigências da lei se cumprem em mim. É como se eu fosse contado perfeitamente diante de Deus. Isso não é apenas no Novo, é também no Antigo Testamento. A beleza está aqui, irmãos. Salomão orando na construção do templo, no primeiro livro dos Reis, ele diz: Senhor, abençoa-me como abençoaste o meu pai, porque ele cumpriu toda a tua lei. Ora, Abraão, nós sabemos que Davi cometeu pecados, está escrito na palavra de Deus. Nós sabemos que Abraão cometeu pecado. Aí você vai lá para Gênesis, no capítulo 26, que depois da morte de Abraão é dito o seguinte dele: Abraão, meu servo, guardou toda a lei, todo o mandamento, todo o estatuto. Gênesis 26, verso 5. Como ele foi contado como perfeito? Porque a justiça de Cristo foi imputada. Você entende? Eu não tenho como ser liberto dessa lei como parte de obra se alguém, a minha semelhança, não viesse e cumprisse a lei no lugar. Então, graças a Deus por Jesus Cristo. O que acontece no fim, irmãos? A lei foi cumprida. O primeiro vínculo dessa corrente foi quebrado. Agora vem o segundo, o pecado. Eu preciso ser liberto do pecado. E como é que eu sou liberto do pecado, irmãos? Como é que eu sou liberto do pecado? Deixa eu dizer do que é que eu não sou liberto. Eu não sou liberto do fato de que o pecado, mesmo em Cristo, ainda habita em mim. De que ainda há inclinação para o pecado no nosso coração. E que ainda lutamos contra o mal na nossa alma. Nós não fomos libertos disso ainda, só no fim. Sério. Mas por que eu sou liberto em Cristo Jesus? Eu sou liberto da condenação da culpa eterna, da ira eterna de Deus, a culpa da ira eterna. Já não há mais condenação sobre mim. Preste atenção na oração do Pai Nosso, meus irmãos. A primeira palavra que nós aprendemos na oração do Pai Nosso é chamar a Deus de Pai. A Bíblia diz em João, no capítulo 1, que Jesus veio porque era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles estão em Cristo Jesus. Nós somos recebidos por Deus. Mas a mesma oração do Pai Nosso, a quinta petição diz: perdoa as nossas vidas. Você percebe ainda a habitação do pecado, ainda ele mora, e continuamente eu peço perdão pelos meus pecados. Mas eu chamei Deus de Pai. Já não sou mais inimigo. Agora eu sou filho dele. Ele me libertou da ira eterna. Ela já não cai mais sobre mim. As palavras de Deus lá em 2 Samuel 7, que descreve a história de Salomão posteriormente com tantos pecados registrados. No capítulo 7 de 2 Samuel, o Senhor diz assim a Davi: o teu filho, aquele que virá após você, e que construirá a minha casa, o reino dele não terá fim. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Ele diz: ainda que ele peque e transgrida
transgredir a minha lei, eu o açoitarei com açoite de honra, mas a minha misericórdia não se apartará dele. Veja, ele me será por filho, e eu lhe serei pai, e a minha misericórdia não se apartará dele. O que eu tenho aqui, irmãos, nesse texto? Eu fui liberto do pecado por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Nós somos livres do pecado por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Nesse sentido, ele não tem mais domínio sobre mim. Não sou mais escravo do pecado, porque eu fui liberto. Quando eu era escravo do pecado. E ser escravo aqui não é lutar contra o pecado ao longo do tempo da vida. É o domínio. Ele já não tem mais domínio. Eu já não sou mais filho de Adão. Agora eu sou filho de Cristo. Eu já não estou mais unido a Adão. Eu estou unido a Cristo. Então o Espírito da ressurreição habita em mim. Não o Espírito de morte de Adão que habita em toda a raça humana. Eu estou liberto disso. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Vou repetir: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Eu sou liberto da lei como pacto de obras. Eu sou liberto do pecado como culpa eterna. E agora eu sou liberto da morte. Eu sou liberto da morte. O que significa isso e o que não significa isso? Vamos primeiramente pensar o que não significa ser liberto da morte. Irmãos, nós não somos livres da sombra da morte, a separação do corpo e da alma. Isso vai acontecer conosco mais cedo ou mais tarde. Mas nós somos livres, meus irmãos. Nós somos livres da morte eterna. Nós somos livres do poder da morte que está ligado ao pecado. Que era ameaça no pacto de obras. Se você comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. Essa ameaça era sair sobre nossa cabeça e já não está mais sobre nós, porque Cristo Jesus cumpriu todo o pacto de obras em nosso lugar. Nós cremos nele, dependemos dele, então nós temos vida nele. A morte já não tem domínio sobre nós. O que acontece conosco? Talvez um pastor amigo que tem se tratado de câncer, graças a Deus já está bastante tempo sem esse câncer, graças a Deus. Um câncer que se tornou metastático e Deus o restaurou da metástase e até hoje, graças a Deus, a igreja tem orado por ele constantemente. Esse irmão querido escreveu um texto. Eu quero que você entenda o que a morte é para um crente. Ele disse: eu vejo a onda que me joga na rocha. A onda que me joga na rocha. O pior que a morte pode fazer na vida de um crente é lançá-lo aos pés de Cristo, onde ele viverá com Cristo para todo sempre. O terror da morte não mais habita em nós.
Um amigo descobriu, provavelmente estivesse bem doente, posteriormente descobriu que ele não estava. E quando havia suspeita, ele disse para o médico: doutor, se for isso mesmo, logo, logo, eu vou ver meu Senhor. Livre da morte. E por último, meus irmãos, nós somos libertos das garras de Satanás. Libertos das garras do próprio Satanás, como a Escritura aqui muito belamente nos ensina, irmãos. Em que sentido nós não somos livres de Satanás? Nós não somos livres de Satanás molestar o crente nessa vida, de ainda nos tentar e nos conduzir tantas circunstâncias para a nossa destruição, mas nós somos livres do domínio de Satanás. Deus enviou o Evangelho para abrir os nossos olhos e nos afastássemos das trevas e nos voltássemos para a luz. Meus irmãos, para nos voltarmos das trevas para a luz. Quando o homem pecou, a morte sitiou sua alma. O homem se tornou um cativo legítimo de Satanás. Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Como foi que nós ficamos presos ao diabo na queda? Porque lá no paraíso, Adão rejeitou a obediência a Deus, a submissão a Deus, e se submeteu a Satanás nos seus ensinos, e ele foi escravizado na sua vontade. Agora ele precisa ser liberto. Satanás tem o poder da morte como aquele que executa a morte. E você vai lembrar que Satanás ganhou força no Éden, quando ele tenta Adão e Eva. Mas ele perde o seu poder em outro jardim, no Getsemane, no Gólgota, na morte de Cristo, em outro jardim. Ele tem a sua cabeça esmagada, definitivamente, de uma vez por todas. Fomos libertos. Pode comigo para Lucas capítulo 1, por favor, meus irmãos. Versos 74 e 75. E preste bem atenção lá no Evangelho. De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem medo, sem temor. Você sabe, irmãos, como é que eu passo a servir a Deus? Agora, como um filho serve o seu pai, não como escravo serve o seu mestre, sem medo, sem temor, no sentido pecaminoso da palavra, porque nós tememos a Deus e por isso amamos fazer sua vontade, mas nós somos libertos do temor pecaminoso. Quando o Senhor os livrou, você vai lembrar dessas palavras ali, em Malaquias, no capítulo 3, no momento do verso 13 em diante, que o Senhor diz assim ao povo: vocês falam palavras duras contra mim, diz o Senhor, mas vós dizeis em que temos sido duros contra ti. E aí o Senhor diz: quando vocês dizem de que adianta servir ao Senhor, de que adianta pagar os nossos votos, de que adianta atender ao teu nome, se os que não temem prosperam, se os ímpios estão vivendo uma vida regalada e nós que te servimos estamos vivendo dessa maneira, aí o Senhor diz a eles:
temiam ao Senhor falavam uns aos outros. E o Senhor ouvia e atendia as suas orações. E eles são como um tesouro perpétuo diante de mim. O nome dele está escrito na minha frente como memorial. Eu conheço o nome daqueles que me pertencem. Aí ele diz mais: e vocês saberão no último dia a diferença dos que me servem para aqueles que não me servem, dos que me cultuam e me adoram para aqueles que não fazem. Vocês saberão a diferença naquele dia. Sabe quando? Quando naquele último dia o Senhor poupar o seu povo dessa maneira. Eu pouparei como um filho poupa um servo que serve o seu pai. Ele diz: vocês são como filhos que me servem. Malaquias 13, a partir do 13, especialmente verso 16 em diante. Como filho que me serve. Ora, então eu passo e imagino isso ali nesse texto. Irmãos, vocês vão me servir sem medo. Não apenas isso, irmãos. Vocês vão me servir também de maneira constante, todos os dias, diz o texto. Todos os dias vocês vão me servir. Mas o texto acrescenta um detalhe em Lucas e diz: em santidade e justiça. Em santidade. Porque agora fomos libertos da lei como pacto de obras, do pecado como ira eterna, da morte como a separação eterna do povo de Deus. Fomos libertos. E de Satanás. Ele já não tem domínio sobre nós. Agora eu posso servi-lo em santidade e justiça, fazendo aquilo que é santo, que é requerido, que é ordenado por sua palavra, todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Deixa eu fazer, irmãos, algumas aplicações importantes para a nossa vida, últimas aplicações para a nossa vida. Ninguém pode servir o Senhor dessa maneira como o Senhor requer. Como é que o Senhor requer a adoração? Sem temor, em santidade e justiça, todos os dias. Como eu posso isso, irmãos? Como é que eu posso servir se eu não for liberto? Liberto para esse propósito. Um corpo que está morto não poderá levantar-se e viver se primeiramente a vida não voltar a ele. Assim eu não posso servir a Deus se o Senhor não me libertar dessa estrutura do pecado, da lei em que eu estou envolvido. Seria impossível para mim servir a Deus dessa maneira. O poder do maligno sobre o homem repousa, irmãos, na morte. Ele tem o poder da morte. E por isso ele aprisiona o homem. Não há como sair das mãos de Satanás, porque ele tem o poder da morte. Aquele milagre. É preciso ser liberto do pecado. É preciso
certamente não servirei o Senhor. Enquanto qualquer indivíduo estiver debaixo da lei, no pacto de obras, é impossível para ele servir a Deus. Homem que é salvo por sua própria obediência, homem que é salvo porque ele é cumpridor da lei, homem que entende que é redimido porque ele é bom, esse homem nunca conseguirá adorar a Deus como Deus requer, porque ele está escravizado na condenação. Não haverá saída para ele. Não há possibilidade. Mas a alma libertada verdadeiramente, ela servirá ao Senhor certamente. Deixa o meu povo ir para que ele sirva no deserto. Infalivelmente a libertação produzirá serviço e adoração. Infalivelmente. Agora você imagina o grande risco de viver em uma comunidade onde o Evangelho de Cristo não é proclamado verdadeiramente, onde o perdão do Evangelho não é anunciado, onde a obra de Cristo não é instruída. Não haverá libertação, mas haverá um tipo de culto, mas o culto dos mortos, não dos que estão vivos, não dos que foram libertos, mas dos escravizados, que demandam cada vez mais e demandam cada vez mais, até ao ponto de transformarem a adoração a Deus, a imagem deles e a semelhança deles, não na santidade, não na justiça, não no temor que é requerido pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Deixa eu dizer, em qualquer indivíduo, qualquer comunidade, qualquer igreja, meus irmãos, onde o espírito do legalismo, onde a hipocrisia e onde a apostasia reina, eles não têm parte nessa matéria. Ninguém pode servir a Deus verdadeiramente, hipócritamente, como legalista. Não se pode. Não tem parte nesse serviço. Você tem Cristo, meu irmão. Você conheceu a Cristo verdadeiramente. Você pertence ao povo de Deus. Você participou dessa libertação. Então, não sirva mais ao demônio ou a Satanás. Não viva mais para o mundo. Não viva mais de modo ímpio. Abandone a ira, abandone a sua vida de iniquidade. Você é livre em Cristo para servir ao Senhor. Sirva a Deus como filho, sem temor pecaminoso, em justiça e santidade diante dele, todos os dias da sua vida. Sirva ao Senhor e fuja daquilo de onde você foi liberto. O diabo da morte, do pecado, da lei e da lei do pacto de obras. Fuja e sirva ao Senhor como Ele requer. Vamos curvar nossa cabeça ao Senhor, meus irmãos. Senhor nosso, nós te exaltamos nessa noite por tua palavra, pelo glorioso privilégio de podermos ser desafiados, ó Deus, a
compreender a glória do Teu Evangelho, o poder da libertação que veio sobre nós, e o resultado disso em nossa vida, que é o serviço ao Teu nome, o culto ao Teu nome. Ó Deus bendito, seja exaltado no meio dessa igreja. Desperta a Tua igreja para o culto verdadeiro. Liberta-nos, que eles possam servir ao Senhor como filhos, todos os dias, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, oramos. Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor por essa exposição tão maravilhosa das Escrituras Sagradas. Quero te convidar neste momento a ficar em pé e cantarmos ao Senhor os seus atributos com o cântico Ele é Deus, em resposta à exposição da sua palavra. Senhor, muito obrigado por este momento tão especial que passamos aqui juntos. Agradecendo ao Senhor por mais um ano de igreja organizada nessa cidade. Te louvamos, ó Deus bendito, porque o Senhor nos libertou para que pudéssemos te servir. Que nós possamos, ó Deus, te servir de todo o nosso coração. Sabemos, Senhor, que nosso serviço a Ti é em gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Ó Deus, que essa palavra que nós escutamos nessa noite possa ser
possa, Pai, fortalecer seus corações para te servir. Nós oramos que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares e nos conceda uma noite de descanso. E que amanhã pela manhã estejamos novamente aqui para te servir, adorando o teu santo nome, como a tua igreja, ouvindo a santa convocação no dia do Senhor. Pedimos essa bênção sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Temos muitos visitantes conosco. Dificilmente eu conseguiria lembrar de todos. Muitos de Vitória, outros de Brejetuba. Muitos de Brejetuba. Alguns não, tem aqui, tem lá atrás. É uma alegria muito grande para nós tê-los aqui conosco, podendo agradecer a Deus por mais um ano de igreja organizada. Então, receba o nosso fraterno abraço, por mais que nós não citemos aqui o seu nome, né? Mas é uma alegria muito, muito grande para nós. Até que veio de Portugal também, é uma alegria muito grande, né? Veio de longe, é que eu assisti. A Nancy chegou essa semana, é uma alegria tê-la aqui. Queridos irmãos, eu queria te pedir um favor, antes que... Está sentindo esse cheiro? Esse cheiro